E aí, turma boa! Sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal, beleza? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. No nosso conteúdo de hoje, na nossa videoaula, nós vamos ter Ciências 7º ano. Então, acompanhe aí uma breve explicação do nosso conteúdo e depois a gente fala sobre a atividade. No nosso conteúdo de hoje, vamos relembrar aqui um assunto do ano passado, certo? Separações de misturas. Então, estou disponibilizando esse material em PDF para você ter o conteúdozinho para dar uma lida e responder a nossa atividade, ok? Então, vamos lá. Vou aumentar aqui. Separação de misturas. Nós temos aí que os materiais naturais são, em sua maioria, misturas de substâncias, certo? Então, os materiais do nosso dia a dia, nós temos que, na verdade, eles são a combinação de outras substâncias, certo? Então, quando eu combino isso aí, uma substância com outra, nós temos aí uma mistura. Para que os químicos consigam estudar a composição desses materiais, as propriedades e as transformações das substâncias, é essencial que consigam purificar essas misturas. Ou seja, para poder aprender tudo isso, é necessário, é essencial que eles consigam fazer a purificação, ou seja, separar esses componentes. Beleza? Então a gente vai mostrar aqui como são chamados alguns métodos de separação de misturas, certo? A quantidade de processos é bem grande. Para cada tipo de mistura nós temos uma maneira, né, um método diferente, mas vamos apresentar aqui alguns, certo? Separação, por exemplo, do nosso cotidiano: areia e água, óleo e água, água e sal. Então vamos ver aqui, falar um pouquinho. Por exemplo, separação de mistura de areia e água. Areia e água, a areia não vai se desmanchar na água, então você consegue identificar a água e você consegue identificar a areia. Onde está a água, onde está a areia. Você consegue ver. Então você vendo pelo menos dois componentes, nós dizemos que essa mistura é heterogênea. Ou seja, eu consigo identificar mais de um componente, só observando, ok? Então, nós dizemos que ela possui duas fases. Eu consigo ver a água é uma fase, a areia é a outra fase, é o outro componente. Como fazer essa separação? Nós podemos utilizar, por exemplo, um recipiente. Como a areia não se mistura, não se dissolve na água, e ela é mais densa, mais pesada, se eu colocar essa mistura, mesmo que eu mexa tudo e fique aquela água turva, né? Vixe, uma areia está misturada aqui, e agora? Se eu colocar essa mistura num recipiente e esperar que o material mais denso, mais pesado, venha para o fundo, ou seja, a areia, que é mais densa, ela vai descer para o fundo do recipiente e eu vou ter a água em cima, certo? Essa maneira aí é a chamada sedimentação. É a deposição de um sólido no fundo do recipiente. Então eu tenho uma mistura aí de sólido com líquido. Esse sólido não se dissolve na água, então ele vai ficar para baixo, enquanto a água vai ficar para cima. É o processo chamado sedimentação, certo? Após isso, cuidadosamente eu posso ir virando o frasco e retirando a água, deixando no fundo apenas a areia e um pouco de água, que aí no caso vai ser o resíduo de água, que pode ser eliminado, né? Ok? Essa técnica de separação esquematizada a seguir é chamada decantação. Sedimentação é quando o material mais denso vai para o fundo do recipiente. O processo de separação, tirando a água e deixando o mais denso
no caso tirando a água e deixando a areia no recipiente, é a decantação, ok? Para separar misturas heterogêneas sólido e líquido, existe também outro processo, um pouco mais trabalhoso, porém de maior eficiência do que a decantação, porque na decantação eu vou perder um pouco de líquido, certo? Um pouco vai ficar no frasco e eu vou descartar. Esse aqui não, você vai ter um pouco mais de eficiência, é a filtração. O que é que consiste a filtração? Consiste essa técnica em eu despejar essa mistura em uma superfície porosa, ou seja, que vai permitir a passagem, né? Vai permitir a passagem da fase líquida e vai reter a parte sólida, certo? Essa superfície porosa é chamada de filtro, com aqueles filtrozinhos para você fazer o café, né? Você compra aqueles filtros para fazer a separação da borra, né? E do café líquido, certo? Então, para separar sólido e líquido, nós temos também um processo melhor do que a decantação, que é a filtração. Você separa a fase líquida da fase sólida, beleza? Vamos adiante. Nós temos aqui um esqueminha, certo? Da decantação, nós temos a areia misturada com a água. Deixei, sedimentação aconteceu, o mais pesado da areia foi para o fundo e a água ficou acima. Eu fiz a transferência da água, mas eu vou deixar um pouco de água porque não vai dar para tirar toda a água. Aí você tem um desperdício, certo? Esquema da filtração, eu coloco aqui uma superfície porosa, por exemplo, um funil com um papel filtro, certo? A mistura de água e areia, eu passo essa mistura por esse filtro, a areia é retida nesse filtro e passa apenas a água, ok? Beleza? Entendido? Vamos adiante. Outros métodos de separação, ok? Separação de mistura de óleo e água. Em laboratório você pode fazer isso também, certo? Por exemplo, óleo de cozinha e água. O óleo não é solúvel na água. Então, por mais que eu mexa, se eu deixar ele em repouso, essa mistura em repouso, o óleo vai ficar separado, mas ao contrário da areia, que é mais densa, o óleo é menos denso do que a água. Então o óleo vai ficar na parte de cima da nossa mistura e a água na parte de baixo. Então nós temos aqui, através desse equipamento, funil de separação, aonde eu tenho aqui o meu recipiente com óleo, a mistura óleo e água. Deixei em repouso, o óleo ficou acima, a água embaixo. Através desse medidorzinho aqui, eu vou abrindo ele aos poucos para deixar passar a água até eu ficar apenas com o óleo, ok? Então nós temos aí o funil de separação, beleza? Nós temos também a mistura de água e sal. Ah, mas aí o sal, ele é solúvel, ele vai se dissolver na água. Então a areia e água é heterogênea, porque eu vejo as duas. Óleo e água é heterogênea, porque eu vejo o líquido óleo e o líquido água. Mas já a mistura água e sal, ela é homogênea, porque quando o sal se dissolver, eu vou ver apenas a água, mas naquela água vai ter também a substância sal, ok? Então, como separar aí no caso dessa mistura homogênea de sal e água? Você tem dois processos. Você tem a evaporação, que é o caso de eu deixar a minha mistura num recipiente e com o calor natural a água vai evaporar, ou seja, vai passar para o estado gasoso e vai ficar apenas o sal sólido. Essa é a técnica utilizada, por exemplo, nas salinas, certo?
Em grandes recipientes, eu despejo a água do mar. Com o calor do sol, a água evapora, ficando apenas naquele recipiente o sal. Demora? Demora bastante, dependendo da quantidade de água, certo? Mas é uma maneira, é um método, é evaporação. Ah, mas eu quero fazer isso de forma mais rápida. Então existe um método de evaporação mais rápido. Que aí nós vamos apresentar o equipamento chamado destilador, certo? É esse conjunto aqui, destilador. Então, no processo de destilação, nós vamos ter uma evaporação mais rápida. Como assim? Num recipiente, eu coloco a mistura de água e sal, forneço calor, ou seja, aqui nós temos uma chama aquecendo esse recipiente. Então a água, como evapora primeiro do que o sal, passa para o estado gasoso primeiro que o sal, a água vai evaporar, certo? Passar para o estado gasoso, mas ela vai passar por esse tubo. Nesse tubo aqui, vai passar água fria, não vai se misturar, certo? Vai só para esfriar. Por uma mangueira vem a água fria e pela outra mangueira sai a água que estava circulando. Para que isso? Para esfriar o vapor de água, e diferente da evaporação, que eu perco a água e fico só com sal. Pela destilação, eu vou ter a água evapora, passa para o estado gasoso. Aqui desse tubo ela esfria e passa do estado gasoso para o líquido. De um lado eu vou obter a água e do outro frasco eu vou ficar apenas com sal. Ou seja, na destilação eu fico com os dois materiais. Na evaporação não, eu perco a água e fico só com o sal, ok? Então aqui nós temos um mapa conceitual, falando um pouco, isso aí é do nosso livro do ano passado. E vamos falar aqui da nossa atividade, certo? Lembrando, esse material está impresso para aqueles que não têm acesso à internet, beleza? Vai toda sexta-feira vai pegar a atividade, todas as matérias, tudo na sexta-feira, leva para casa, responde na folha, devolve na outra sexta-feira e já pega as novas atividades daquela semana, certo? Aqui você vai ter o material para dar uma lida e vai ter uma cópia da atividade, certo? Você tem aqui, explique por que é essencial para os químicos que consigam purificar as misturas. 2. Como é chamada a deposição de um sólido no fundo de um frasco com líquido? Só o nome desse processo. 3. Descreva como ocorre a chamada decantação de uma mistura de sólido com líquido. Como é que acontece a decantação? Dê a sua explicação aí, né? 4. Resposta bem rápida. Como é denominado, como é chamada a técnica de separação de misturas heterogêneas sólido e líquido, mais eficiente do que a decantação, porém mais demorada, onde se faz necessário o uso de uma substância porosa chamada de filtro. 5. Como é chamado o aparelho de vidro usado na separação de misturas heterogêneas líquido e líquido, como na mistura de óleo e água, certo? A gente falou lá do materialzinho, né? Como é o nome desse aparelho. 6. Como podemos, de forma mais simples, separar a mistura heterogênea de água e sal? O processo mais simples, aquele em que eu perco a água, mas fico apenas com sal. Digo o nome desse processo e como ele acontece, como ele ocorre. E 7. Outro processo para separar uma mistura homogênea de sal e água, porém recuperando também a água, é a destilação. Explique como ocorre esse processo. Então nós temos aqui o processo mais simples, não é destilação, aquele primeiro que a gente falou. E aqui você vai explicar como é feito a destilação. Beleza? Essa é a atividade. Esse aí é o nosso conteúdo de hoje. Beleza? Da nossa videoaula. Aí,
como é que você vai proceder? Professor, como é que eu tenho que fazer? Igual o ano passado, bater a foto? Como? Você vai ter o material para ler, vai ter atividade para você guardar para fazer a correção depois, mas como é que você vai me enviar? Você vai clicar no linkzinho do formulário, certo? E você vai ser direcionado para essa página aqui. Beleza? É a página do nosso formulário. Essa é a mesma atividade que você tem lá no papel, só que aqui de forma mais rápida. Você coloca as respostas aqui e automaticamente vai ser enviado para mim. Lembre, escreva seu nome completo e assinale com a sua turma, para que se possa fazer o registro corretamente da atividade feita. Então não coloque apelidos, coloque o seu nome completo. José Antônio Silva. Beleza? Ah, eu sou do 7º A. Pronto. O que é que eu faço agora? Você vai lá e próximo. Na próxima, você tem aqui a mesma atividade. Então é aqui que você vai colocar suas respostas. Você escreve aqui. Escreva sua resposta. Ah, como é o processo tal? Bota sua resposta aqui. Responde aqui tudo direitinho e depois clique em enviar. Automaticamente já vai vir, sua atividade vai estar concluída e já vai estar comigo, certo? Então não há necessidade de bater fotos. Você simplesmente vem no formulário, responde e clica em enviar. Pronto, sua atividade já está concluída. Beleza? Então, você tem um material para estudar, para dar uma lida. Ah, não deu tempo para terminar hoje. Essa semana tem que ser concluído. Então, não fique acumulando atividades, certo? Então, você vai no formulário, bota, escreve suas respostas e aí clique em enviar. Pronto, já essa sua atividade já chegou para mim. Por isso a importância de você colocar o seu nome completo e a sua turma, porque vai chegar de todos os alunos daquela turma, aquele ano. Então eu tenho que anotar qual é a sua turma correta. Beleza? Então, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje, certo? Lembrando, se você curtiu nosso conteúdo, esse é o nosso canal, Sala Web de Aula. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre informado de nossas videoaulas e lives. Temos também o nosso site, Educação na Web, onde você vai ter informações, certo? Materiais para estudo e também as notas, certo? Todas as notas serão enviadas para este site, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula. Valeu!